Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Estamos iniciando a sequência de aulas onde aprenderemos a fazer aquisição de sinais utilizando o Octave e o Arduino. Olá, para nossa sequência de aulas utilizaremos uma protoboard, um Arduino Nano e um potenciômetro como divisor de tensão. Nosso Arduino Nano estará ligado através de um cabo USB ao computador. O potenciômetro pegaremos o pino do meio e ligaremos ao pino A0 do nosso Arduino Nano. O pino da esquerda será ligado ao negativo e ao GND, e o pino da direita será ligado ao positivo, VCC, 5 volts. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a IDE do Arduino, e aí a gente vai criar aqui do zero. Nas aulas passadas, a gente aprendeu como configurar a porta serial e também como fazer o ADC com uma leitura aí usando 10 bits. Hoje nós vamos aprender como fazer o ADC trabalhar com 8 bits, só que com uma frequência muito maior. A gente vai estar trabalhando com 125 kHz. Então eu vou pegar aqui, criar uma nova aba, serial.h. Vamos refazer essa função. Agora eu vou colocar com comentários. Se você quer saber mais sobre essa função detalhada, pode acessar aí o link que eu vou deixar disponível para vocês. Vou repassar rapidamente a biblioteca só para a gente lembrar. Iniciamos definindo a frequência do clock, o baud rate e o valor do registrador, o BRR0. Faremos agora a chamada das bibliotecas. Colocaremos as variáveis do transmissor e as variáveis do receptor. Agora vamos criar algo novo, variáveis da máquina de estados, que a gente não fez nas aulas anteriores, porque eu usei a função scanf. Nessa aula eu não vou usar essa função scanf porque ela é uma função que trava o programa. Então a gente vai criar uma máquina de estados para fazer a captura dos sinais de controle. Então vou criar aqui variáveis da máquina de estado. Eu vou explicar nessa aula mais na frente como que a gente vai fazer essa máquina de estados. Agora, iremos colocar o cabeçalho das funções que desenvolvemos para fazer a comunicação serial e para fazer o link das funções printf e scanf. Essa primeira função inicializa a comunicação serial configurando os registradores. Essa segunda função, ela captura os caracteres para o printf de forma recursiva. Essa terceira função captura os caracteres para o scanf de forma recursiva. Agora montaremos a função para configurar o canal serial, serial begin.
Essa função aqui, ela faz o link do artout com a função artputchar que desenvolveremos lá embaixo e diz que esse canal é do tipo de escrita. Essa outra função aqui, ela linka o artin com a função artgetchar, que a gente também vai desenvolver, e diz que essa daqui é uma função do tipo read. Assim a gente fez o link do printf e do scanf, respectivamente. Agora criaremos a função recursiva para adicionar um caractere no estoque. Agora faremos a interrupção usartDataRegisterEmpty, que é quando o registrador está vazio. Agora vamos fazer a interrupção do fim de transmissão da usart. Essa função trabalha em conjunto com essa outra função. Então, se tiver vazio, envia do estoque, e quando terminar de enviar, ele vai perguntar se tem mais um caractere para enviar e reabilita a interrupção para enviar de novo. Então ele vai fazendo o ciclo aqui entre essas duas interrupções. Agora faremos a função recursiva para usar o scanf ao artgetchar. Nessa função, enquanto não tiver recebido nenhum caractere, fica esperando aqui no loop, aguardando. Ao receber o caractere pela interrupção, o RxP vai ser diferente do RxC, e aí ele vai retornar o RxStock e vai incrementar o índice. O scanf vai ficar aqui sempre procurando um caractere novo. Agora iremos fazer a interrupção de fim de recepção da usart. Nessa função, o RxStock vai armazenar o valor que está no DR0 e também vai incrementar o RxP em uma unidade. A novidade está aqui. Em estado futuro, recebe o primeiro valor desse estoque. Nesse caso aqui, essa variável estado futuro, ela será o controle da máquina de estados. E esse estado futuro vai ser representado pelo primeiro elemento desse vetor RxStock. Ou seja, para que seja dado um novo comando, é necessário zerar a variável RxP. Agora vamos criar as nossas funções do ADC. Na aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque iremos configurar para 8 bits de resolução e uma taxa de amostragem de 125 kHz, ou 125.000 amostras por segundo. Eu vou vir aqui, nessa opção, nova aba, e a gente vai criar adc.h. Enter. Vamos começar colocando o cabeçalho das funções. As bibliotecas já foram chamadas na serial.h.
Em relação à aula 2, a gente colocou o ADC Begin configurando tanto o ADC quanto o timer. Hoje a gente separou, então para deixar mais organizado, a gente criou uma função ADC Begin e configuramos o ADC para trabalhar com a faixa de 8 bits e o clock do ADC de 2 MHz. Segundo o datasheet, para uma resolução de 10 bits, a gente poderia colocar no máximo 200 MHz. Porém, o próprio datasheet fala que se quiser uma taxa maior, a gente pode fazer isso reduzindo a qualidade da amostragem. Então vou colocar em 8 bits para a gente conseguir uma frequência final de 125 kHz, utilizando o trigger do Timer 0 Compare, essa ISR como trigger. Então essa função aqui a gente vai configurar o Timer 0 e o comparador para que seja feita uma função periódica com frequência de 125 kHz, que vai trigar ali o nosso ADC. Nessa outra função, a gente escolhe o canal analógico. Então, basta você colocar ADC Channel e o canal que você quer. Essa última função, ela vai ligar ou desligar a interrupção, que é o trigger, seria o clock do ADC. Então, aqui você vai colocar 0 ou 1. Então, se você quer ligar, bota 1. Se quiser desligar, coloca 0. Agora, vamos fazer a função ADC Begin e configurá-la para trabalhar em 8 bits e 2 MHz. Nessa função ADC Begin, a gente começa desabilitando todas as interrupções. A gente habilita o ADC com esse bit ADEN e começa a conversão com esse bit ADSC. A gente habilita o auto trigger com o ADATE e ativa a interrupção ISR ADC VECT, que será executada todo fim de conversão AD. Aqui a gente escolhe o clock como sendo de 2 MHz, setando esses 2 bits. E aqui, setando esses 2 bits aqui, nesse outro registrador, a gente escolhe o trigger como sendo o Timer 0 Compare. Esses dois outros registradores ADMUX, que escolhe o canal e a referência de tensão do canal, e também esse DIDR0, que escolhe se o pino vai ter a possibilidade de ser digital ou não, a gente configura ele em ADC Channel. Então a gente sempre desliga aí a opção de canal digital para que ele execute com menos ruído. E por fim a gente habilita todas as interrupções. Agora iremos criar a função que configura o Timer 0 no modo CTC a 16 MHz e também ativa a interrupção. Nessa função, iniciamos desabilitando todas as interrupções configuradas. Configuramos o Timer 0 para trabalhar no modo CTC, setando esse bit, e com topo em OCR0A. Nessa outra linha, a gente configurou o timer em 16 MHz, setando esse bit. Nessa outra linha, a gente configura a interrupção ISR Timer 0 Compare VECT para trabalhar a cada 125 kHz. Isso porque o nosso contador vai contar de 0 a 127, então são 128 variáveis. Se ela está trabalhando a 16 MHz, se eu pegar os 16 MHz e dividir por 128, a gente tem
125 kHz, que seria a taxa que essa interrupção vai ser executada. O registrador TIMASC vai habilitar a interrupção, só que ele é configurado lá na função ADCPrint e eu deixei aqui para lembrar. Por fim, a gente habilita todas as interrupções que estão configuradas. Agora iremos criar a função ADCChannel, que configura o canal AD a ser utilizado e também a referência. Nessa função ADCChannel, caso o canal escolhido tenha sido 8, vai ser lido o sensor de temperatura interno. Para isso, o ADMUX foi configurado para trabalhar com referência de 1.1 volts a 8 bits e também para escolher o canal 8. Então aqui coloco 8. Caso não seja 8, seja qualquer outro valor no canal, ele vai colocar que o ADMUX recebe um valor de referência de 5 volts, 8 bits e o canal que a gente quer ler, fazer a leitura analógica. E também ele vai pegar esse registrador DIDR0 e vai desabilitar o buffer de saída digital para o canal. Agora configuraremos a função ADCPrint, que vai ligar ou desligar a interrupção do timer 0 CompIAvect, que é o trigger do ADC. Então, essa função aqui é bem simples. Caso o sinal aqui liga seja 1, vai habilitar a interrupção ISR Timer 0 CompIAvect. Se não, vai desabilitar. Agora faremos a interrupção no fim da conversão do AD. Essa interrupção aqui ela é bem simples, então sempre que uma leitura do AD foi concluída, essa interrupção vai ser executada e a única coisa que ela vai fazer é armazenar o valor do registrador ADCH, que a gente configurou em 8 bits, então basta ler o ADCH, não preciso ler o ADCL, e aí esse valor eu armazeno no valor AD. Esse valor AD ele vai ser utilizado também na próxima interrupção que a gente vai criar agora, que é a interrupção periódica do timer 0 CompIA. Essa outra interrupção também é muito simples, então ela é executada a uma frequência de 125 kHz. Toda vez que essa função é executada, ela vai pegar o valor do AD e colocar diretamente no registrador da serial. Então ela vai escrever no TX serial o valor do ADC. Agora vamos criar nossa função principal, e é lá onde a gente vai ter a nossa máquina de estados. Vou apagar tudo isso daqui. Vamos começar fazendo as chamadas das bibliotecas. Então aqui, nessa primeira biblioteca, serial.h, vão estar contidas as funções de printf, scanf
E junto na scanf tem um controle da máquina de estados que a gente colocou. Nessa outra biblioteca, adc.h, vão estar configuradas as funções do ADC e o trigger com o timer 0 compiar. Em todos esses aí também tem as interrupções configuradas. Vamos agora fazer a função principal. Agora faremos a abertura da função serial begin e a mensagem de abertura. Nessa linha aqui, serial begin, a gente configura as interrupções de tx e rx e faz as funções de link com a biblioteca stdio para a gente poder utilizar as funções de print e scan. Nessa outra linha, a gente coloca a mensagem inicial. Digite o código para começar. Agora faremos a abertura das outras funções. Essa função aqui, ADC_begin, ela configura os registradores do ADC e a ISR ADC_vect, que será executada no fim da leitura do ADC. Essa função timer0begin vai configurar o timer 0 para gerar essa interrupção aqui, timer 0 compiar vect, a uma taxa de 125 kHz. Agora, iremos inicializar as variáveis da máquina de estados com estado inicial 0. Aqui nessa linha a gente definiu o estado atual como sendo 0. Aqui é uma espécie de redundância, porque a gente na verdade já definiu quando a gente criou a variável. Mas eu estou colocando aqui só para garantir. Nessa outra linha a gente tem estado futuro igual a 0, também inicializando no estado inicial. Agora faremos o loop infinito, while1. Antes de começar, faremos essa observação. O estado futuro, essa variável estado futuro, é atualizada sempre que se zera a variável rxp e é recebido um caractere pela rx serial lá na função na interrupção ISR usart rxvect. Ou seja, esse estado futuro aqui ele vai ser atualizado não aqui no loop, e sim na nossa interrupção ISR usart rxvect, que está aqui na nossa serial, e foi a que a gente atualizou aqui. Então aqui estado futuro igual rx estoque 0. Isso quer dizer que toda vez que um caractere é recebido nessa função, essa função aqui, usart rxvect, ela é executada toda vez que recebe-se um caractere na serial. Então cada vez que você entra nessa função, vai atualizar o estoque. Então o estoque vai incrementar com o valor que foi recebido. Quando você zera essa variável rxp, você está colocando o estado futuro para ser exatamente essa variável 0. Então essa variável 0 aqui é do estoque, rx estoque, ela controla o estado futuro. Então na nossa máquina de estados, se você quer atualizar o seu estado futuro, basta você colocar esse rxp como sendo 0, porque quando ele for ler aqui, ele vai ler o comando, o próximo comando. Então, voltando aqui no nosso programa, agora a gente vai fazer o padrão e fazer a máquina de estados, e eu vou explicar. Então, toda vez que a gente cria uma máquina de estados, a gente tem que começar com o estado atual recebe estado futuro. Ou seja, o estado futuro vai ser sempre nossa variável de controle. Então, dentro da máquina, quando a gente fizer a máquina aqui, a gente vai atualizar só o estado futuro. O estado atual só é atualizado quando todo o loop passar e aqui voltar novamente aqui nas primeiras linhas. Então, a gente só atualiza o estado atual depois de passar o loop. Isso garante que a nossa máquina funcione de maneira correta. Agora vamos começar a nossa máquina de estados. Essa máquina de estados ela vai controlar, na verdade, os comandos recebidos. Lembrando que o comando está sendo capturado lá naquela interrupção
nessa ISR usart rxvect. E aí a variável que está controlando o comando é o rxp. Então basta zerar o rxp, esse daqui. A gente poderia fazer vários ifs, mas um jeito mais prático de fazer é a gente colocar o switch case. Então a gente vai colocar aqui switch, estado atual, e aí a gente coloca os casos, que são os comandos. Então o primeiro comando que a gente vai ter, na verdade o primeiro comando é o estado inicial, então seria o 0. A gente começa com case e a gente termina com break. Nesse estado 0, a única coisa que a gente vai fazer é zerar o rxp. Quando a gente faz isso, a gente deixa esse estado aqui pronto para receber um comando. Aqui o case 0 seria o estado inicial. Vamos criar um novo caso, que seria habilitar a impressão do ADC na serial. Se caso for recebido o caractere A, ao receber A, o caractere A habilita a impressão do ADC na serial. Para isso, a gente vai configurar as funções ADCPrint e ADCChannel. Porém, para entrar nessa função, a gente tem que garantir que tenha sido recebido pelo menos 2 elementos. O primeiro seria o A e o segundo seria o canal. Então, A0, A1, A2 até A8. Como esse RXP incrementa a cada caractere recebido, quando ele for 2, quer dizer que ele recebeu o A e mais algum outro caractere. Se ele receber um /n ou qualquer outra coisa, vai ser ignorado. Então aqui a gente vai colocar ADCPrint para ligar o trigger do ADC. Essa função aqui, ADCPrint1, ela vai ligar o trigger do ADC e fazer o envio direto na serial. A gente não está usando o printf para que essa função seja mais eficiente e a gente consiga chegar nos nossos 125 kHz. Agora vamos escolher o canal. E o canal, nesse caso, vai ser igual ao valor recebido. Para finalizar, vamos habilitar a recepção de novos comandos, colocando rxp igual a 0. Então aqui eu deixo pronto para receber um novo comando. É interessante a gente também colocar um caso de parada para parar de imprimir na serial. Então a gente vai chamar esse caso de P. Então a gente vai vir aqui, colocar um novo caso. A gente colocará essa condição aqui, se rxp maior ou igual a 1, porque enquanto ele estiver nessa função P, eu só quero que ele, nesse caso P, eu só quero que ele execute essa função uma vez, se o caractere novo for recebido. Então, bem aqui, eu também vou zerar nosso RXP e deixar pronto para receber um novo comando. Então, ele só vai passar aqui uma vez. Então, aqui, a gente vai desligar o trigger do ADC e o envio direto pela TX. Como eu desliguei esse envio direto aqui pela TX, a gente tem que zerar as variáveis que controla lá no nosso printf, igual a gente fez na primeira aula, configurando o printf e scanf. txc recebe txp. A gente faz isso porque quando a gente ligou o trigger aqui no caso A, vai ser o envio direto na serial do TX. Como eu estou fazendo envio direto, eu não estou fazendo controle de estoque lá de produção e consumidor. Então, nesse caso, a gente está enviando direto na taxa de 125 kHz, para a gente conseguir aquela taxa bem alta sem nenhum processamento. Então, a gente consegue se a gente não processar nada. Como aqui agora eu desliguei o trigger, é interessante que a gente permita de novo as funções de printf, para a gente fazer debug e fazer algumas outras funções mais simples. Então, colocar mensagens na tela, por exemplo. Quando eu faço isso daqui, eu igualo lá os índices de consumo e o índice de produção. Então, agora você está apto de novo a receber a função de printf. E vamos colocar um printf aqui só para dar um feedback. Por fim, caso seja recebido outros comandos, seria o default, a gente vai colocar uma mensagem dizendo que o comando não foi implementado.
Aqui também, novamente, a gente vai colocar se RxP maior que 1, para ele passar aqui só uma vez. E no final a gente já zera aqui o nosso RxP, para aceitar um novo comando. Vamos colocar aqui rx estoque, o último valor lido, RxP. A gente coloca ele como sendo um caractere de fim, /0. Então aqui a gente termina o string para imprimi-lo. E eu vou colocar a mensagem de print, caso, %s, e aí eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, esse caso, basta a gente colocar a contrabarra e a aspas. Então eu boto aqui contrabarra e aspas, para ele entender que essa contrabarra não é as contrabarras para delimitar o string, e sim que ela tem que aparecer inexistente. A gente pode colocar aqui também o número de caracteres que foram recebidos, com %d. E eu vou colocar aqui a string, que seria o rx estoque, e colocar o número de caracteres recebidos, que é o nosso RxP. Então essa mensagem aqui vai colocar o nome do caso recebido, entre aspas, dizer que é inexistente e colocar o número de elementos que foram recebidos. Por fim, a gente zera aqui o RxP para deixar pronto para receber um novo comando. No finalzinho aqui, só por causa da otimização do Arduino, para dar certo e funcionar, a gente vai colocar um delay de 1 milissegundo. Vamos agora salvar. Eu vou vir aqui, vou salvar como, e vamos colocar aí na área de trabalho, por exemplo, vamos chamar de leitura ADC 125 kHz. Salvar. E vamos executar aqui, enviar para o microcontrolador. Então vamos digitar o comando P, parado. Vou digitar um comando aleatório. Jefferson. Caso Jefferson inexistente. Inclusive, como a gente montou o string, ele mostra tudo, né? Vamos colocar aqui para imprimir o valor analógico. Como o valor é binário, ele vai colocar um valor aí aleatório. Então, se eu mexer aqui, ele bagunça, né? Ele pode gerar caracteres aí de acordo com o potenciômetro que eu coloquei. Então, eu coloquei um potenciômetrozinho aí. Como é binário, alguns valores, quando der na tabela ESC2, ele vai ser exibido. Então, vamos mudar aqui, mandar parar. P. Então, ó, ele parou. A gente não conseguiu ver a mensagem porque deixou lá no fim. Então, vamos botar P de novo, ó, você vê parado. Então, foram esses dois casos que a gente implementou. Eu posso, inclusive, mudar. Eu estou no A1, por exemplo, se eu colocar 1, eu posso mandar A2, que ele vai mudar para o A2. Só que a gente não vai conseguir perceber aqui. Só quando a gente fizer o programinha no Octave. Eu vou parar, P. Então, parou. Então, ele está recebendo outros comandos. Ó, Jefferson. Ó, ETB. Caso ETB inexistente. Vamos colocar um /n para ficar mais bonito, né? Então aqui ficou faltando um /n para ele dar um Enter e gravar ali no nosso microcontrolador. Ó, olá, tudo bem? Inclusive eu posso dar um espaço aí, ó, tudo bem, porque ele coloca o /0 só no final. Então fechar. Agora vamos implementar o nosso código lá no Octave. Então, vou minimizar aqui e abrir o nosso Octave.